Olá, turma. Vamos para a segunda aula de isomeria ótica. Então, isomeria ótica, parte 2. Essas aulas de isomeria ótica você tem que ter uma sequência, tá? Senão você não vai entender nada. Então, assiste a parte 1, quem não assistiu, para depois assistir a parte 2. Essas aulas estão aqui no Instagram, né? É só procurar lá no meu perfil que você vai encontrar, ou então em hashtag aulas para FUVEST, ou lá no meu canal no YouTube, tá? No canal do curso Mondragon estão todas as aulas, tá? Então tem que ter sequência, parte 1 para entender parte 2 e depois parte 3 e assim por diante. Hoje vamos falar de plano de simetria, um conceito matemático, né? Um plano que divide o objeto, uma molécula, ou divide qualquer coisa em duas partes iguais. Então vamos imaginar aqui uma bola de futebol, onde eu tenho vários planos de simetria, né? Vários planos de simetria que dividem essa bola de futebol em duas partes iguais. Se eu pegar essa bola de futebol e imaginar um espelho aqui na frente, a imagem no espelho dessa bola é exatamente igual a ela. Ou seja, eu tenho o objeto e a imagem sendo iguais. Por quê? Porque a bola de futebol tem um plano de simetria. Então, todo objeto, qualquer coisa que tiver plano de simetria, a imagem e o objeto vão ser exatamente iguais, correto? Vamos supor o seguinte: vamos imaginar que eu pegue uma carteira, tá? Então, vamos andar um pouquinho aqui, ó. Vamos pegar uma carteira, tá? Olha lá, uma cadeira, né? Não carteira. Se eu pegar a cadeira que eu estou sentado, ela tem plano de simetria, um plano que divide ela em duas partes iguais. Isso significa o seguinte, que se eu pegar essa cadeira e colocar na frente do espelho, a imagem dela no espelho vai ser exatamente igual a ela. Tudo bem? Agora, se você imaginar já uma carteira escolar, a carteira escolar normalmente é uma carteira que não tem plano de simetria. Isso significa que eu tenho uma carteira que vai ser para as pessoas destras, e uma outra carteira para a pessoa canhota. Porque a imagem da carteira escolar no espelho não é igual a ela, é semelhante a ela, mas não é igual. A mesma coisa acontece com a nossa mão e os nossos pés. Olha lá, vou focalizar aqui o meu mãozão, tá? Olha lá, tem o mãozão, correto? Vamos fazer um fundo mais bonito aqui de rosa, né? Olha lá, tá vendo? Um mãozão sujo de tinta. A mão, ela não tem plano de simetria. Isso significa que, se ela não tem plano de simetria, a imagem no espelho da mão esquerda vem a ser a minha mão direita. Ah lá, tá bem, tudo sujo de tinta, tá vendo? Culpa de vocês, ó, tudo sujo de tinta. Não tem plano de simetria, correto? Então, não tendo plano de simetria, eu tenho que ter uma luva para a mão direita, uma luva diferente para a mão esquerda. A mesma coisa com o nosso pé, tá? Não vou focalizar meu pé não, tá? Não tem plano de simetria, portanto, sapato para o pé direito, sapato para o pé esquerdo, correto? Agora, eu gostaria que vocês olhassem bem para minha mão. Olha que mão bonita, né? Tá? E olhem para esse dedo aqui, ó. Não é pornografia não, tá, turma? Não pensa bobagem. Sei que pensaram, mas não é para pensar bobagem, ó. Imagine que esse aqui fosse um átomo de carbono, tá? Carbono. E os outros 4 dedos são radicais ligados a esse átomo. Não vai pensar bobagem. Ligados a esse carbono. Eu teria um carbono ligado a 4 radicais diferentes, correto? Tudo bem? E que não tem plano de simetria. Então eu teria um carbono assimétrico, correto? Então lá, o carbono
e os outros 4 dedos seriam 4 ligantes diferentes, 4 radicais diferentes ligados a esse carbono. E não teria plano de simetria, ou seja, seria um carbono assimétrico. Portanto, eu teria um carbono e a imagem dele no espelho, seria um outro carbono semelhante ao primeiro, mas não igual, semelhante. Esses carbonos são chamados de carbonos assimétricos. Um carbono ligado a 4 radicais diferentes. Olha lá, o dedo ligado a 4 outros dedos diferentes. Eu teria o carbono chamado de carbono assimétrico. Tudo bem? A partir daí, toma cuidado com alguns termos que aparecem em isomeria ótica. Lá, eu digo, que a mão esquerda e a mão direita são antípodas óticos, ou formas enantiomorfas, formas opostas, morfos, formas enantio, opostas, tá? Então, antípodas óticos, formas enantiomorfas. Olha lá a coisa que vocês conhecem, olha lá. Assimetria quiral. Quiral vem de quir, né? Do grego, mão, né? Ou seja, quiromancia, leitura da mão. Cirurgia, operar com a mão, agir com a mão, né? Cirurgia, operar com a mão. Então, são termos que aparecem muito aqui em isomeria ótica, tá? Antípodas óticos, enantiomorfos, assimetria quiral, formas quirais, tá? Termos que aparecem bastante. Carbono assimétrico, um carbono ligado a 4 radicais diferentes. É só olhar para a sua mão e imaginar aquele dedo lá e não imaginar bobagem, tá? O dedo ligado a 4 outros diferentes. Próxima aula, a gente vai discutir carbono assimétrico. Como descobrir esses carbonos assimétricos em questões do Enem e questões do vestibular. Isso cai muito, tá, turma? Cai muito, tudo bem? Próxima aula, exercício sobre carbono assimétrico, para ficar claro isso aí, tá? Não esqueçam de entrar lá no canal do YouTube, se inscrever, dar uma força pro Mondra, se inscreve lá, seus caretas, tá? E um beijo no coração de vocês. Tchau.